Estimados irmãos e irmãs, vamos continuar nossa reflexão nesse tema bonito, Eu amo a minha igreja. Nós estamos refletindo um pouquinho, sobre a Mariologia e como é bom a gente ver a presença de Nossa Senhora na vida da igreja também. Então, vamos lá. Olha, as Sagradas Escrituras, elas testemunham comunicações especiais a determinadas pessoas, sobretudo nos momentos em que Deus age de forma libertadora e salvadora em benefício do seu povo. Narra-se que Deus ou seu anjo aparecem a Abraão, a Moisés e a Maria. Paulo relata as aparições de Jesus ressuscitado a seus discípulos. Livros proféticos narram locuções interiores. Muitas pessoas interpretavam esses relatos de forma literal. A ciência moderna bíblica, ou seja, a exegese, nos faz perceber que a Bíblia ela não pode ser lida e entendida ao pé da letra. A isso nós chamamos de fundamentalismo. Mas como as Sagradas Escrituras possuem gêneros literários precisos, devem ser bem interpretados. Uma outra corrente da exegese, além de insistir no gênero literário, lembra-nos que devemos considerar o contexto cultural da época em que o texto foi escrito. Por exemplo, quando a Bíblia fala de alguém que viu Deus, um anjo ou Cristo ressuscitado, está dizendo-nos que a pessoa teve uma experiência de Deus. O importante é ressaltar que Deus se comunicou ao povo de Israel agindo na história cuja plenitude acontece em Jesus Cristo. Esta é a revelação constitutiva, ou seja, que constitui a base de nossa fé. A interpretação e atualização da mensagem continuam dentro da tradição da Igreja como memória afetiva, espiritual e dogmática. Esta revelação interpretativa, ela não acrescenta nada de novo à revelação constitutiva, ou seja, a Bíblia, que terminou com a morte do último apóstolo. Visões, aparições, locuções poderiam ser enquadradas como revelação privada, não podendo contradizer a revelação constitutiva, ou seja, essas revelações privadas que cada pessoa tem de modo particular, elas de forma nenhuma podem contradizer a Bíblia, mas no máximo ajudando no processo de interpretação daquilo que já existe. Visões, aparições, locuções são sinais ambíguos e não objetos de fé. Nossa fé fundamenta-se na Trindade. Como qualquer outro carisma dentro da igreja, o carisma dos videntes pode ajudar na piedade, na animação espiritual e no aprofundamento do conhecimento de Deus, mas sempre como experiências subjetivas. Profetas e videntes no Antigo Testamento, diferentes de muitos videntes, hoje centram sua atenção na fidelidade a Deus pela conversão e empenho por uma sociedade justa e igualitária, ética. Ao invés de difusões devocionais, jejuns, terços, novenas e orações, no Novo Testamento, o dom da profecia é exercido para consolar, exortar, edificar. Na América Latina, a igreja acentua a profecia como um anúncio do reino no meio dos pobres e denúncia das estruturas de pecado através do destemor, coragem, visão crítica da realidade e missão de consolar o povo sofrido e desanimado, reavivando sua esperança, seu profetismo de exílio. Na renovação carismática católica, a profecia ela é exercida no momento de oração, nessa busca de que, pela ação do Espírito Santo, pela ação da oração, a pessoa consiga passar ou experimentar, fazer essa experiência de Deus na sua vida. As visões e aparições, essas mais recentes,
Elas acontecem num clima de oração fervorosa, impregnadas de desejos e sinais extraordinários, de uma mentalidade apocalíptica de fim de mundo, condicionando os êxtases religiosos com piedosas repetições daquilo que é a mentalidade popular. Por meio da percepção extrasensorial, estudada por certas correntes da psicologia e da parapsicologia, o vidente ele capta e elabora de forma inconsciente a mensagem que o grupo anseia escutar. Curas e fenômenos extraordinários da natureza podem acontecer como resultado desse imenso clima religioso comunitário, sem descartar o clima de fanatismo muitas vezes presente. As aparições confirmam a religiosidade já existente, o imediato e mais fácil. Sem dúvida, a ciência pode muitas vezes dar explicações redutivas do fenômeno religioso, sem falar da visão de desconfiança, considerando as manifestações de êxtases como patológicas. No entanto, sem querer reduzir o fenômeno religioso às explicações científicas, devemos levar em conta que a ciência traz uma grande contribuição para o nosso conhecimento e purificação de tantos elementos espúrios e mágicos presentes na religião. A psicanálise nos recorda que muitas visões são fenômenos alucinatórios de pulsões reprimidas ou negadas inconscientemente, ou ainda uma expressão do inconsciente ao utilizar símbolos visuais para manifestar seu desejo profundo. Motivos como ser amado, o receber afeto, o encontrar segurança, podem se tornar importantes para compreender certos comportamentos presentes em algumas experiências tidas como místicas. Os seguidores da psicologia analítica consideram visões e aparições como fenômenos que expressam experiências arquetípicas, provenientes do inconsciente coletivo, que gozam de certa autonomia e, em alguns casos, se manifestam. Para a parapsicologia, estes fenômenos seriam formas de conhecimento e ação extrasensorial, através de telepatia, clarividências ou outras manifestações paranormal. O temperamento da pessoa é pré-requisito para esta forma de manifestação, como, por exemplo, a sensibilidade generalizada a todos os tipos de estímulos e capacidade superior de captar esses estímulos. Videntes e pessoas dotadas de locução interior pertencem ao grupo dos sensitivos e extrasensitivos. Acrescentemos o que nos diz a psicanálise, né? Somos seres de desejos e estamos continuamente elaborando nossas experiências e significações a partir da linguagem. A psicologia de Jung também nos lembra que mensagens e configurações dos videntes a respeito de Maria se apoiam no imaginário pessoal e coletivo sobre a mãe, a maternidade e a figura religiosa de Nossa Senhora de Maria. Importante ressaltar que o grau de santidade de vida de uma pessoa não é medido pelas manifestações extraordinárias que acontecem através dela, mas pela bondade, generosidade, alegria, paz interior, senso de justiça, solidariedade, como frutos do Espírito. As narrações de vida dos santos estão carregadas de elementos mitológicos e simbólicos, comuns na época para engrandecer a pessoa, especialmente nos que diz respeito ao maravilhoso. Jesus e os santos, eles possuem um corpo glorificado, espiritual, não mais sujeitos aos limites da matéria perecível, do tempo e do espaço. Por isso, não podem ser vistos ou ouvidos fisicamente. O que a pessoa vê e ouve
pode ser fruto da atuação íntima de Deus no fundo da sua personalidade, da sua interioridade psíquica e religiosa. Através da imaginação também, nem por isso podemos descartar uma análise crítica e o discernimento. As explicações da ciência não esgotam o assunto, analisam como o dos fatos psíquicos, mas não dizem para quê. A mística cristã sempre reconheceu que a vidência pode ser um instrumento usado por Deus a serviço do crescimento da pessoa. Porém, grandes santos como São João da Cruz sempre nos alertaram para a provisoriedade e a ambiguidade dessas manifestações. Os êxtases religiosos comuns nas visões, longe de serem um sintoma de alienação e loucura, reportam o ser humano às suas raízes mais profundas. Enche-lhe de gozo, contentamento e energia vital para servir o reino de Deus, mas pode ser também sintoma de fanatismo, loucura, alienação. Então por isso que nós temos que tomar muito cuidado quando esse negócio eu estou vendo, eu estou percebendo, eu estou sentindo. Essas coisas, elas revelam mais de nós do que do próprio santo, ou de Nossa Senhora, ou do próprio Jesus, que a gente quer fazer as pessoas crerem que a gente está vendo. Cuidado com essas coisas, porque ao falar disso, né, ao falar que está vendo, percebendo, sentindo Jesus, Nossa Senhora, você não está falando muito deles, mas está falando mais de você. Então, que Deus Nosso Senhor, Nossa Senhora, nos abençoe sempre e nos ajude a sempre fazermos uma experiência sadia daquele que é o maior motivo de nossa alegria, Jesus Cristo. Bom dia!